Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que vocês estão assistindo às aulas, né? Mas enfim, vamos lá, mais uma unidade, nossa primeira unidade, né, da disciplina Seminários Temáticos 3, né? E aí eu quero mandar uma saudação aqui para os polos de Codó, os alunos de Codó, Colinas, Dom Pedro, São Luís, São João dos Patos, e deixar também um recado, gente, para que vocês não desistam, tá? Do curso de vocês, né? Por toda a dificuldade que vocês tiverem, vocês procurem a coordenação, procurem aos tutores, aos coordenadores de curso, né? E as dificuldades que vocês estão enfrentando, para que vocês não desistam do curso, e um curso tão importante quanto é a licenciatura em Química, né? Então, nós estamos aqui diante da unidade 1, que tem por título, por temática, perdão, a construção do conhecimento de Química em sala de aula, né? Essa unidade é uma unidade bem interessante porque nós vamos trabalhar, né, a temática dela, mas a ideia desse texto que eu trouxe para vocês, é vocês perceberem como essa construção do conhecimento ela se dá de forma articulada com ensino, pesquisa e extensão, que inclusive é o tripé, né, dos institutos federais, do Instituto Estadual do Maranhão, né? E deveria também ser o tripé do ensino médio nas outras redes, que acaba sendo, mas aqui a gente consegue ver de uma maneira mais próxima, né? Então, de que pesquisa eu estou falando? Eu estou falando de uma pesquisa em educação em ciências, desenvolvidas nos cursos de graduação e de pós, que tem sido apontada como um dos fatores que contribui para a formação do professor e, consequentemente, para a melhoria do ensino, né? Então, qual é o caráter dessa pesquisa, né? Nesse sentido, eu digo que a pesquisa, a gente está falando aqui de pesquisa em ciências, né? Fazendo referência à química, mas toda pesquisa ela é social porque ela tem que ser socializada em eventos nacionais e regionais, o que vai possibilitar a inserção dos alunos no coletivo de pesquisadores, né? E isso, nos institutos federais, a gente tem por excelência fazer essa construção. Nos cursos de química, isso é mais aprofundado ainda, né? E aí, continuando, uma particularidade, né, dessas pesquisas, aqui eu dou uma dica para vocês, é um texto muito legal, porque dá as pistas para vocês de socialização e produção do conhecimento, né? Então, as pesquisas de ensino de Química são socializadas regularmente no Encontro Nacional de Ensino de Química. Por isso que eu digo para vocês, se vocês tiverem oportunidade de participar desses encontros nacionais, é muito bom. Não só nos encontros, mas também nos congressos, porque são nos congressos que temos as determinações e deliberações de ordem, digamos assim, política institucional em relação à área de conhecimento de vocês. No caso de Química, né, uma das grandes referências de Química nesses eventos é o Encontro Nacional de Ensino de Química, no que diz respeito à licenciatura, né? Então, esse evento ele congrega os pesquisadores e professores da área, né? No Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e em Ciência, aglutinando pesquisadores, professores, principalmente nas áreas de educação em ciência, biologia, física e química, que é o que o currículo atual costuma chamar de ciência, né? Eu, assim, tenho lá minhas críticas, mas a gente está trabalhando só na nomenclatura, não tem nenhum problema com relação a isso. Então, fiquem de olho, né, nesses eventos, porque esses eventos é que permitem a construção do conhecimento de química pertinente também à sala de aula. É lá que vocês vão levar as experiências de vocês. Um outro fator interessante que eu destaquei é que é evidente que a pesquisa assim, eu botei evidente, obviamente, que vocês vão ver lá dados, tá bom? Então, é evidente que a pesquisa em educação e em ciências, e mais especificamente no ensino de química, tem tomado um grande espaço no âmbito das produções científicas da área. Isso, sobretudo, pessoal, depois do ano, se eu não estou enganada, entre 2008 a 2010. Antes de 2008 a 2010, vocês vão inclusive olhar lá um gráfico, ainda tínhamos uma produção um pouco mais tímida, com o ensino de ciência e ensino de química. Então, vocês vão olhar muita coisa interessante, muitas temáticas e abordagens que permitem a gente perceber esse crescimento do número de trabalhos de pós-graduação voltado para essa temática, para esse tipo de assunto. Inclusive, falando da lacuna entre teoria e prática,
né, e das lacunas que acontecem, por exemplo, também com o ensino de química. E a gente só consegue perceber isso socializando as nossas pesquisas, né? O que a gente observa? Lá no texto, o que a gente observou, né? O que se observa no ensino de ciência é um certo isolamento em relação às outras áreas do conhecimento, às outras disciplinas, né? O que acontece? Vocês vão perceber que na outra unidade eu vou falar já de interdisciplina, né? Aqui a gente já está apontando o diagnóstico, né? Perdão, apontando a causa, né? A qual os diagnósticos a gente vai trabalhar na unidade 3 e 4. Né? Então, nesse levantamento de dados, a gente já começa a perceber isso. E o que é legal é que o aumento das licenciaturas em Química, né, e dos cursos de Química nos institutos federais e nas universidades, nas UFs, né, nas universidades federais, eles passaram a ter um outro perfil depois disso, depois dessa compreensão. E lembrando que essa é uma compreensão pedagógica, né? Olha que interessante, como a área pedagógica, ela articulada à área de conhecimento específico, ela também permite a construção e a qualidade e eficácia do conhecimento em sala de aula, né? Vocês vão ter didática, se não tiverem, vão ter, ou se já tiveram, vocês vão perceber que tem coisas que vai coincidir com o que eu vou falando aqui, mas vamos dar continuidade, né? E aí, mostrar a ciência como uma construção humana, sujeita a influências de fatores sociais, econômicos e culturais de seu tempo, é importante, né? O que acontece? A ciência ela não é um corpo de conhecimentos acabado, muito pelo contrário, ela é dinâmica, ela não é estática. Sobretudo no momento de pandemia. Eu sempre vou fazer essa referência porque a gente está num momento bem, digamos assim, transitório, paradigmático, me apropriando do teórico Thomas Kuhn, né, que fala de uma ciência paradigmática, né, do modelo de ciência paradigmático, no que diz respeito ao que a gente está vivendo. Então, a ciência ela não é um modelo dinâmico, ela não é um modelo estático, ela é um modelo dinâmico, né? E suas teorias estão sempre sujeitas a refutações, né? Inclusive, a expressão refutação aqui é uma expressão oriunda de um teórico da ciência chamado Karl Popper, né? Que ele vai dizer, olha, a ciência ela vai evoluir nas suas lacunas, no sentido de que nessas lacunas os outros pesquisadores, os outros cientistas têm por compromisso social, né, verificar, ter a preocupação de encontrar alternativas, mas nunca soluções acabadas. Né? Então, e aí o ensino, como é que ele fica nessa história? Né? O que o ensino tem a ver com isso? O ensino ele precisa ser mais significativo, né, e se tornar mais atraente para os alunos. Então, para Chassot, não acredito que seja essa a pronúncia, existe a nível mundial uma tendência nas propostas para ensino de ciências e na formação de professores, que visam ter a abordagem dos conteúdos específicos, levando em consideração a forma como foram construídos e a influência que a sociedade teve nesse processo. Então, vocês vão perceber que, mais do que nunca, nós precisamos da extensão. Né? Olha aqui o tripé pesquisa, ensino e extensão e como a extensão ela vai ser fundamental para dar o fundamento a que tipo de demanda, que tipo de atitude a gente tem que tomar diante dos desafios em sala de aula, que inclusive é outra temática que nós temos nessa disciplina, em outra unidade. E aí, o que é compreender a química nesse circuito, né? Compreender a química é também compreender sua linguagem, né? E sua grande influência sobre o mundo. Né? Embora tenhamos especificidades distintas, mas é necessário que essa linguagem ela seja compartilhada de maneira mundial. E o que permite isso é pesquisa, pessoal. Né? A pesquisa é que permite com que esse conhecimento de sala de aula, né, nos traga para ressignificações, né, avaliações, fundamentações e uma mudança do perfil do papel do professor, né, que é de leitura, de assumir a responsabilidade, de trazer oportunidades para que os alunos pratiquem em sala de aula. E, claro, dependemos também de investimento. Então, a gente tem aqui uma citação que, segundo Almeida, ao praticar a leitura de textos que envolvam conhecimentos específicos de química, o aluno passa a se apropriar e interiorizar a linguagem que é característica dessa disciplina.
e dessa forma aprender de fato essa ciência. E nós temos aqui uma ciência com letra maiúscula, uma vez que a gente está se referindo à área de conhecimento de vocês, né? Então, essa linguagem, obviamente, isso mediada por vocês, professores, ou que já são professores, ou que serão professores, ou pelo menos que já se sentem professores, né? E aí, a gente encerra aqui com uma referência, né, do Paulo Freire, né, que o diálogo é uma exigência existencial, né? Ela é inerente à nossa forma de vida. E se ele é um encontro que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo, a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito. Tanto, gente, que quando Freire fala de sujeito, não é um sujeito no sentido só semântico, gramatical, é um sujeito que ele quer falar aqui que ele tem consciência e tem o poder da palavra e da mudança, né, do que a gente chama de natureza. E com química isso não é diferente, porque não é porque com química a gente não vai permitir com que o aluno, né, tenha se apropriado dessa habilidade, dessa competência. Então, aí, fazendo referência na Base Nacional Curricular Comum. E aí eu encerro aqui com uma mensagem do Dalai Lama, né, que diz o seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então eu encerro aqui, deixei meu recado e qualquer coisa estou à disponibilidade. Um forte abraço.